Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e durante a semana de 26 a 30/7 nós iremos falar sobre valores numéricos de expressões algébricas. Essa é uma atividade adaptada sobre a habilidade que eu citei acima e que vale para o terceiro bimestre a partir de agora. Tá? Então todo o conteúdo que a gente fizer a partir desse momento, dessa data, será válido para o terceiro bimestre. Então, vamos lá para a nossa atividade adaptada. Expressões algébricas ou literais. O que é uma expressão algébrica ou literais? Uma expressão matemática que apresenta números e letras, ou somente letras, é chamada de expressão algébrica ou literal. Tá bom? Então, toda vez que vocês virem uma expressãozinha algébrica, o que é uma expressão? Expressão é uma expressão numérica, vamos dizer uma expressão numérica, seria uma expressão escrita em uma linha com vários valores envolvendo várias operações. Tá? Por exemplo, 1 mais 2 mais 5 menos 3. Isso seria uma operação, uma expressão numérica, que só tem números. Na expressão algébrica, a gente vai ter letra no meio, tá bom? Por isso que vem a palavrinha literal. A palavrinha literal, ela significa letra, tá? Então ela tem a ver com letras. Então, expressões algébricas são expressões, são essas linhas que a gente escreve de números com várias operações, porém aparecem algumas letrinhas aí no meio, tá bom? Por exemplo, vamos ver algumas expressões algébricas. Então, A mais 4 é uma expressão porque tem uma operação matemática, então é uma expressão algébrica, e ela é algébrica porque tem a letra A. Quanto que vale a letra A? Não sei. A gente vai descobrir junto, vocês vão colocar o valor que vocês quiserem. Quando a gente pedir para pôr, a gente coloca um valor para ele. Exemplo 2. B menos o C mais o 10. O 10 vale 10. Esses dois valores, a gente pode descobrir um valor para eles depois, ok? No número 3, exemplo 3. 5 pontinho D mais 2. Esse pontinho na matemática significa vezes. A gente não vai usar mais o x. Professor, por que a gente não vai usar mais o x? Porque o x é uma letra. E se aparecer o x aqui, pode confundir com o x da multiplicação. Então, agora que a gente vai começar a usar as letras da matemática, a gente não vai usar mais o x na multiplicação. Toda vez que aparecer um pontinho, significa vezes na matemática, tá bom? Então, numa expressão, se aparecer o pontinho, é vezes. Então, vai ficar assim, ó, 5 vezes a letra D mais o 2. Quanto que vale o D? Ainda não sei. A gente pode descobrir depois, colocar um valor para ele, o valor que a gente quiser pôr, tá bom? 5 vezes o D mais o 2. E no exemplo 4, H mais o 10 traço 2. Na matemática, a fração significa divisão, tá bom? Então nós temos aqui, ó, H mais 10 dividido por 2. Então o pontinho é multiplicação e o traço da fração é uma divisão. Foi o que eu falei aqui. O pontinho nesse exemplo 3 é a multiplicação e o traço da fração é uma divisão. Então vamos guardar isso, ok? Todo pontinho, multiplicação. Todo traço, divisão, nas expressões algébricas. Expressões algébricas são expressões que usam letras. Vamos contextualizar agora. O que é contextualizar? É a gente pegar o que a gente falou ali na frente e colocar em alguns exemplos. Fazer alguns exemplos para que a gente possa perceber aonde que essas letras entram. Então vamos lá. Numa loja, uma calça custa X reais, uma bermuda Y reais e um par de tênis custa W. Professor, mas o que é X, Y e W? Não são letras? Sim, mas eles são alguns valores que eles representam algum valor para a gente. A gente não sabe que valor é ainda, mas a gente sabe que ele vale alguma coisa, tá bom? Então vamos escrever uma expressão algébrica para cada caso. Vamos ver, ó. Qual que é o preço que a gente vai pagar em 2 calças e 3 bermudas? Se a gente comprar 2 calças, a gente precisa multiplicar 2 vezes o valor da calça, para a gente saber quanto que dá 2 calças. Então a gente vai fazer o seguinte, 2 vezes o valor da calça. Como a gente sabe que o valor da calça é X, não deu um número, deu uma letra, o que a gente faz? 2 vezes o valor X, que é o valor da calça. Por que 2 vezes? Porque eu vou comprar 2 calças. 2 pontinho de vezes X. E mais o que eu vou comprar? 3 bermudas. Mais 3
vezes o preço da bermuda. Mas eu não tenho o preço da bermuda. Então, ela vale y. O exercício falou que ela vale y. Então, 3 vezes o y, que é o valor da bermuda. E essa daqui é a minha expressão algébrica que representa essa compra. Tá? Não precisa resolver nada aqui, é só escrever a expressão. Letra B. Preço a ser pago por 2 calças, 1 par de tênis e 2 bermudas. 2 calças, mais uma vez, o preço de uma calça é X. Se eu quero comprar 2 calças, eu faço 2 vezes o valor de uma calça. 2 vezes X. Mais, o que eu vou comprar aqui? Um par de tênis. Mais 1 vezes o valor do par de tênis. O par de tênis é o W, que eu não sei o valor dele. Então vai ficar 2 vezes X da calça, mais 1 vezes W, que é o tênis. E aí eu vou comprar também 2 bermudas, mais 2 vezes o valor da bermuda, que é o Y, 2 vezes Y. Tudo isso aqui é a minha compra. 2 calças, 2x. 1 tênis, 1w. 2 bermudas, 2y. E assim por diante. E a diferença? Vamos guardar isso aqui também, gente. Ó. Diferença significa uma continha de menos. Por exemplo, se eu perguntar para a Eduarda, qual é a diferença da idade da dona Pabla e da Eduarda? Você vai ter que fazer o quê? Tem que pegar a idade da dona Pabla e tirar a idade da Eduarda, fazer uma continha de menos, tá bom? Então a diferença é a diferença entre. Daí pense nesse exemplo: diferença das idades. É uma idade menos a outra. A palavrinha diferença, sempre na matemática, significa menos, tá bom? A diferença entre o preço do tênis e o preço da bermuda. Qual é o preço do tênis? Ah, professor, está escrito W, então é 1W. Menos o preço da bermuda. A bermuda é Y, então é menos 1Y. O preço de um tênis menos o preço de uma bermuda. E a razão? A razão entre o preço da bermuda e o preço da calça. Razão é uma divisão, tá bom, gente? Então, a palavrinha razão é uma coisa para outra. Então, é a divisão de um valor pelo outro. A palavrinha razão significa divisão. Então, qual é a divisão entre o preço da bermuda? A bermuda é Y, é 1Y, dividido pelo preço da calça, de uma calça, 1x. Então, fica 1Y dividido por 1x. Tudo bem? Não tem problema se ficar com dúvida, a gente vai fazer exemplos, tá bom? A gente vai fazer alguns exemplos e vai ter exercício também. Valor numérico de uma expressão algébrica. Professor, mas você estava falando de letras, agora falou de números de novo? Sim, valor numérico de uma expressão algébrica. Lembra que eu falei para vocês que pode pôr qualquer valor no lugar da letra? Isso que a gente vai fazer agora. A gente vai colocar um valor no lugar da letra e a gente vai achar o valor numérico, quanto que vai ficar no final em números, tá bom? Então, aonde tiver letra, a gente vai colocar um valor para ela, tá? E daí a gente resolve a continha no final. Vamos ver os exemplos que a gente passou antes aqui para vocês, anteriores. Ó, vamos lá. Se A é igual a 4, B é igual a 8 e C é igual a 10, qual o valor numérico da expressão abaixo? Então, vamos lá. Ó. O A mais B mais C. Quanto que vale A mais B mais C? Eu dei a expressão para vocês. Ó. A mais B mais C. Nós temos aqui, o A vale 4, o B vale 8 e o C vale 10. O que vocês vão fazer nesse lugar dessas letrinhas? Vocês vão substituir. Quanto que vale o A? 4. Coloquei o 4 aqui. Mais o B. Quanto que vale o B? 8. Mais 8. Mais o C. Quanto que vale o C? 10. Mais 10. 4 mais 8, 12. Com mais 10, 22. Fechou. O valor numérico é 22. Repara que a gente tinha as letras, a gente substituiu as letras e achou o número no final. É isso que a gente vai fazer. De novo, mais um exemplo. C menos A. Quanto que vale o C? 10. Quanto que vale o A? 4. Então você vai substituir. C, 10 menos o A. 4. 10 tira 4 igual a 6. Resolvemos mais uma expressão. Vamos nessa letra C agora. Ó. 2 vezes o A
tira o B. Então a gente vai fazer o quê? 2, o 2 não tem como substituir, ele já é o número. Então a gente copia o 2, ó. 2 vezes o A. Quem é o A? É o 4. 2 vezes 4. Tira o B. Quem é o B? É 8. Então vamos tirar o B. 2 vezes 4, na tabuada do 4, 2 vezes 4 dá 8. Se deu 8 e eu vou tirar 8, se eu tenho 8 e eu tiro 8, não sobra nada, sobra 0. Então, a resposta é 0. Na letra D, 5 vezes B mais o C. Olha esse exemplo. 5 vezes B mais o C. 5 vezes B, o B vale 8. Então, eu coloco aqui, ó, 5 vezes 8. O número 5 não dá para substituir, ele já é o número. A gente vai substituir as letras. 5 vezes o 8 no lugar do B. Ó. No lugar do B, eu coloquei 8. Mais a letra C. Quanto que vale o C? 10. Mais o 10. Aí ficou assim. 5 vezes 8, 40. Mais o 10, 50. E mesma coisa na letra E. 2 vezes o C dividido o traço. Lembra que eu falei para vocês que o traço é a divisão? O pontinho é vezes, o traço é divisão. 2 vezes o C vale 10. Ó, 2 vezes 10, porque no lugar do C eu vou colocar o 10. 10. Dividido pela letra A. Quanto que vale o A? O A vale 4. Dividido por A, 4. E aí eu faço aqui em cima. 2 vezes 10, 20. Dividido por 4 aqui embaixo. 20 dividido por 4, deu 5. Ok? E aí eu vou colocar uns exercícios para vocês aqui. Ó. Número 1. Eduarda foi em uma papelaria e os valores de cada material estavam representados por uma letra como mostra abaixo. Então nós temos aqui, o caderno custa R$C, o lápis é L, o estojo é E, a régua é R e aqui o apontador é A. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Cada uma das letras, A, B, C, D, E, F, G, é uma perguntinha. A letra A e a letra B eu já fiz como exemplo. Então, ó, um caderno mais um lápis mais uma régua. Então ficou assim, ó, um caderno, um C. Vocês podem, quiserem pôr pontinho na frente, pode pôr. Mas fica um C. Mais um lápis, um L. Mais uma régua, mais um R. E acabou. É só para fazer a expressão. No exemplo B, 3 cadernos. A letra C é de caderno, 3C. Mais uma régua. E eu coloquei aqui 10, está errado, tá bom? Eu vou tirar esse zero aqui, ó. Mais uma régua. Então eu vou pôr aqui 1R. Eu vou tirar esse zero que ele entrou sem querer, tá bom? 3 cadernos mais 1R, que é uma régua, menos 1A, um apontador. Então, 3C mais 1R, eu vou tirar esse zero, tá? Porque é uma régua só. Eu vou colocar 1R menos 1A. Menos, porque está falando que é menos, então a gente tira 1A, um apontador, tá? Vocês vão fazer isso aqui nos próximos exemplos também. Na letra C, D, E, F, G, vocês vão ter que fazer essa expressãozinha na frente. E o número 2. Se o A é igual a 10, o B é igual a 5 e o C é igual a 4, qual é o valor numérico das expressões? Eu não fiz nenhum exemplo aqui, porque eu vou voltar para vocês aqui, ó, porque vocês têm os exemplos aqui. Então, é só olhar esse exemplo aqui onde a gente substitui para poder fazer esse exercício. O que vocês vão fazer? A mais B mais C. Vocês vão pegar o valor do A, 10, mais o valor do B, 5, mais o valor do C, 4. Vai ficar 10 mais 5 mais 4. Vai dar 19 na letra A. Na letra C, vocês vão pegar letra A, 10, mais 5, menos, que aqui tem um sinal de menos, a letra C que vale 4. Então você vai fazer esse mais esse e depois vai tirar o valor do C. E assim por diante. Onde tem pontinho vai multiplicar e onde tem o traço aqui da fração vai dividir. Ok? Então, por enquanto é isso. Vocês vão fazer a leitura desse material, vão resolver esses exercícios, o exercício 1 e 2, não precisa copiar, só responder esses exercícios, que é referente às expressões algébricas e os valores numéricos de expressões algébricas, e vão mandar para mim, tá? Seja por foto no WhatsApp ou no Classroom,
ou entregar presencialmente na escola, tá? Então, o prazo é o seguinte: os alunos que estão no Classroom ou no WhatsApp devolvem até o dia 3 de agosto, pelo Classroom ou por foto no WhatsApp, ou quem pega na escola, devolve na escola mesmo no dia 3 de agosto até o meio-dia. Terça-feira, 3 de agosto até o meio-dia, quem pega na escola, devolve na escola nessa data. Ok? Por enquanto é isso então. Bons estudos, fiquem com Deus e até uma próxima aula. Tchau, tchau.